E aí, vamos ser mais produtivos? Hoje vou apresentar para vocês alguns dos novos recursos e fórmulas do Excel. Com certeza eles podem te ajudar no seu dia a dia. Se até o final de alguma forma esse vídeo te agregar informação, por favor, curta ele e compartilhe com seus colegas. Vamos ao que interessa. Nossa primeira nova função é a escolher calls. Digitamos essa função, selecionamos a área e aqui o segundo parâmetro seria o número da coluna. Nós queremos retornar a primeira coluna. Aqui ele já fez a primeira coluna da nossa seleção. Se eu quisesse a segunda coluna, a terceira, ou eu quero a segunda e a terceira, e a quinta. Então ele já faz a seleção de uma forma bem prática. Se eu colocasse aqui um valor negativo, por exemplo, -1, ele retorna a última coluna. Se eu colocasse -2, a penúltima, a última e a penúltima. Então é bem interessante essa nova função. Também temos a função chamada escolher linhas. Da mesma forma, só que ao invés de colunas, ele vai retornar as linhas. Eu quero a linha 1, a linha 3 e a linha 5. De uma maneira bem prática, eu consigo escolher essas linhas desejadas. Da mesma forma, eu poderia incluir aqui até a -1, que seria a última coluna. É um bom recurso, uma boa nova função. Nós temos uma nova função chamada para coluna. Para call. Nós selecionamos todo o intervalo e damos Enter. O que ele fez? Ele pegou todo o intervalo e foi colocando em uma coluna. Aqui já começou a segunda linha e assim por diante. Temos alguns parâmetros. Por exemplo, podemos ignorar os espaços em branco e erros. E nós podemos trocar por essa opção. Agora, ao invés dele percorrer toda a linha e ir para o próximo, ele percorre toda a coluna, depois vai para a segunda coluna, para a terceira e assim por diante. Nós temos também a função para linha. Da mesma forma, selecionamos o intervalo e confirmamos. Agora, distribui ao longo das linhas. Podemos fazer da mesma forma, colocar verdadeiro, verificar colunas. Ele faz primeiro todos os dados da primeira coluna, depois da segunda e assim por diante. Um recurso que foi adicionado recentemente seria essa pesquisa de menus. Por exemplo, se eu quero colocar uma validação de dados nessa célula, venho aqui e procuro validação de dados. Coloco o meu intervalo, no caso esse aqui, dou OK. Posso copiar para as demais. Aqui eu tenho o meu intervalo. Ou seja, ao invés de eu vir aqui na aba Dados, vir aqui em Validação, eu posso simplesmente botão direito ou Shift F10 e vir aqui procurar aqui a função desejada. Um outro recurso que às vezes passa despercebido é que eu posso selecionar ele aqui, ou se eu digitar aqui, ele já vai autocompletando as minhas categorias. Essa aqui é uma função adicionada recentemente no Excel. Ao invés de simplesmente selecionar aqui, eu posso digitar. Fica mais prático. Outro recurso que nós temos atualmente no Excel, quando eu passo o mouse sobre a fórmula, ele já tem essa prévia de valor. Quando eu clico aqui, ele já me dá a prévia. Com funções mais complexas, isso ajuda bastante no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui eu poderia saber qual que é o retorno dessa função. No caso aqui, um verdadeiro. Eu posso saber qual que é o valor que ele vai considerar nessa célula. É um recurso bem útil. Temos uma função nova chamada texto antes
Se nós vamos selecionar aqui e vamos colocar um ponto e vírgula e o delimitador, nesse caso a vírgula. Vamos fechar. Aqui o que ele retornou? O primeiro valor antes do limitador que eu coloquei aqui. Se eu colocasse aqui os dois primeiros, os três primeiros e assim por diante. Se eu colocasse negativo, ele vai considerar o último, no caso vírgula, e vai retornar a sentença. Se eu colocasse menos 2, seria o penúltimo ponto e vírgula que ele encontrar. Nós temos também a função texto depois. Similarmente, ele vai encontrar o primeiro, no caso, vírgula, e vai retornar o restante da sentença, logo depois que ele achar a primeira vírgula. Se eu quisesse depois da segunda vírgula, ou continuando depois da terceira, também posso colocar texto depois da última vírgula encontrada, da penúltima e assim por diante. É uma função bem interessante no dia a dia. Também podemos usar essa função texto antes ou texto depois para separar, no caso aqui, o sobrenome. Ele não encontrou aqui porque está por ponto. Para colocar mais delimitadores, eu posso usar as chaves. Eu abro as chaves, coloco o primeiro ponto e vírgula, no caso aqui o segundo ponto, e aqui vamos fechar as chaves. Agora eu tenho todos eles aqui. Temos também uma nova função chamada dividir texto. Vamos lá, dividir texto. Selecionamos o que queremos dividir e colocamos o delimitador. Aqui nós conseguimos separar, no caso um CPF aqui, onde tem o ponto. Criamos três colunas baseado no ponto. Se colocarmos um delimitador a mais, no caso o hífen, nós também agora temos ele separado em colunas e aqui separado, no caso, o dígito. Continuando, temos mais um recurso bem interessante. Vamos acessar esse site, só um exemplo, site da Embrapa. Aí ela tem uma tabela aqui, que é uma imagem. Essa imagem, nós podemos copiar ela, voltar lá para o Excel e podemos tentar extrair essa tabela para dentro do Excel. Nós viemos aqui em dados da imagem e aqui selecionamos imagem da área de transferência. Poderia ser de um arquivo também baixado. E vamos tentar fazer essa importação desse dado. Aqui ele já dá uma sugestão e alguns lugares que pode ter algum problema. Aqui aparentemente está bem perto do... Aproveita bastante informação e vamos inserir. Ele sugere que pode ter algum probleminha e vamos inserir. Ou seja, a nossa tabela, ele conseguiu importar bastante informação dessa tabela. Tem alguns errinhos aqui. Isso aqui cabe dar mais uma editada, mas ele conseguiu importar bem os nossos dados. É um recurso bem interessante, bem legal no Excel. E temos também um outro recurso interessante no Excel, esse painel de navegação. Nós viemos aqui em exibir navegação. Aqui nós podemos navegar por nossas planilhas, seções específicas da nossa planilha. De uma maneira bem prática podemos navegar na nossa planilha. Aqui podemos identificar que temos uma planilha também oculta. Mas aqui a gente poderia fazer pesquisas e navegar por nossas planilhas. É um recurso bem interessante. Esses foram uma seleção de novos recursos e fórmulas do Excel. Para não perder nenhum novo conteúdo, se inscreva e ative o sino para receber notificações. Nos vemos!